de cada um de nós, irmão. A Ele a honra e a glória e o louvor, e aqui eu sou muito grato a Ele pela sua bondade e misericórdia. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a diaconisa Cícera também para expressar a sua alegria, falando o que Deus realizou na sua vida esse ano. E logo após a nossa irmã Cícera, eu quero convidar a nossa irmã diaconisa Floceli. Deus louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Saúde a todos os campais do Senhor. Eu quero ler aqui um versículo no Salmos 103 para a nossa meditação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O 10 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor e o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedecerá a palavra. Amém? Sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Estamos no último dia do ano, e o que o Senhor Deus tem feito durante este ano na minha vida, eu sou grata a Ele por tudo, né, que Ele tem nos feito. Muitas vezes, irmão, nós passamos por momentos difíceis, passamos por tribulações, mas é no nome do Senhor Jesus que nós vencemos. E o Senhor Deus, Ele tem nos dado essa graça toda na minha vida, né? E eu só tenho a agradecer a Ele pelo cuidado que Ele tem por mim, pelo meu esposo, pela minha filha, pelo meu genro. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado com cada um de nós. Basta tão somente nós estarmos na presença dEle, procurando fazer a vontade dEle, que nem sempre nós estamos fazendo, mas nós vamos procurar. E que 2026, que vai entrar agora, eu quero pedir ao Senhor que seja um ano maravilhoso também na presença dEle, que Ele venha cuidar e Ele possa realizar aquilo que não foi realizado em 2025, que seja realizado em 2026, que eu possa cada dia estar firme, né? E que o Senhor Deus venha renovar as minhas forças, aumentar mais a minha fé. E é isso que eu tenho a dizer, que o nome dEle venha a ser glorificado na minha vida. O Senhor Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida e na vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Quero falar também para a amada igreja, que o Senhor Deus, Ele tem um cuidado, né? Naquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Quero pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes nós somos falhos, né, na obra. Mas o Senhor Deus, Ele tem dado graça, né? Principalmente no trabalho que eu estou no, que é o círculo de oração. Graças a Deus, sou grata ao Senhor, porque até aqui o Senhor Deus tem me ajudado. E também no evangelismo, né, o Senhor Deus tem dado essa graça. E eu só quero agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém? Para não ficar só na Salmos 103, eu quero louvar o Senhor juntamente com a igreja. Amém? Vamos louvar o em 310. Toda a igreja me ajude. Quem tem a sua harpa. 310. Jesus, Ele é o Redentor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador,
ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei. Somente seguirei, avante eu vou, avante eu vou. Pelas bênçãos, pelas maravilhas que eles têm feito na minha vida, na vida da minha família. Sou grata a Deus pelos filhos que o Senhor me deu. E estamos aqui caminhando na presença do Senhor e esperando a volta do Senhor. Aqui eu vou louvar o 609. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se nós confiarmos no Senhor, o Senhor nos dá. E eu aqui agradeço a rica oportunidade. Amém. Maravilha, vitória a Deus dará a nós, mas precisamos andar na luz. Amém, queridos? Eu já quero convidar a nossa irmã Ivoneide também para falar do que Jesus fez na sua vida. Amém, irmã Ivoneide? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gente, não está sendo fácil, né? Eu quero falar um pouquinho antes de louvar, né, a Deus. Não tem sido fácil para mim esses últimos meses, né? E eu posso dizer que até aqui Deus tem me sustentado. Não tem sido fácil mesmo estar aqui no templo com os irmãos, não tem sido fácil. Mas estou, né? Deus tem sustentado a minha família de uma forma tremenda. Nós temos passado por um deserto, mas nós sabemos que em todos os desertos Deus está com a gente, sempre, segurando e nos dando fé, porque sem ela a gente não chega a canto nenhum, a gente desaba e no buraco fica, né? Mas com Deus tudo vai bem. Quem souber desse louvor pode acompanhar. Desta vida não se leva nada, nasci sem nada e nada vou levar. Se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? Se o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, fazendo a vontade do Senhor. Se o pequenino estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber, como nos ensinou Jesus nosso Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão.
De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? Se o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, fazendo a vontade do Senhor. Se o pequenino estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber, como nos ensinou Jesus nosso Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Felipe já. Convido o Felipe Rodrigues para também dizer o que Deus fez na sua vida. Se ele foi bom, é o Filipão mesmo. O culto hoje, amados, é o culto do testemunho. O que Deus fez na sua vida. Se foi bom o ano que passou, se está sendo bom o ano que vai vir. Os irmãos ficam bem à vontade, tá bom? Depois do Felipe, a nossa irmã Maria Melo já fica pensando aí o que é que vem falar. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quando um ano acaba, geralmente a gente faz uma pausa para refletir sobre o que passou, né? Sobre as situações que viveu. E quando a gente para olhar para trás, a gente vê o cuidado de Deus em cada coisa, amém? Das coisas, das maiores coisas até as menores. A gente vê o quanto Deus tem feito na nossa vida, né? Na provisão diária, no socorro, na saúde, na manutenção das nossas vidas, no trabalho. Então, em cada coisa está o cuidado de Deus. E cabe a nós, nesse momento, ser grato, amém? Ser grato pela misericórdia e pela graça que Deus tem nos dado, ainda que não mereçamos nada disso, né? Mas Deus, sendo bom, tem misericórdia de cada um de nós. Eu queria louvar com os irmãos o hino 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor,
faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que esse ano foi um ano de bênção e graça e misericórdia, porque 2 filhos meus se converteu, aceitou Jesus, e eu fiquei muito feliz em saber do outro ontem. Eu achava que era só um, mas ontem eu soube que o outro também aceitou Jesus. Então, para mim é bênção, é graça, é misericórdia. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu agradeço a meu Deus pela graça recebida, as bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Eu vou louvar o 3 da harpa cristã e peço que me ajude, em nome de Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, meu Jesus, pois eu creio em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh,
Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu saio da minha igreja, plano gloriosa, Pai do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, foi um ano, para mim, né, para a glória do Senhor Jesus, foi um ano sufocado, tribuloso, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Os irmãos sabem que eu faturei a perna 4 vezes, mas eu fiquei, mais dessa minha vida, irmão, foi que eu fiquei angustiado, irmão. Mas eu vi, irmão, o trabalhar de Deus e o trabalhar da igreja, com minha pessoa nos ajudando, irmão. Só o agir de Deus na minha vida, os meus irmãos, eu sou grato a Deus por tudo, irmão. Que eu não passei necessidade e nem fui de mendigar o pão, que o Senhor não deixa, jamais, né, irmão? Mas o Senhor sempre é fiel com aquele que é fiel a Ele, sabe suprir a necessidade. É um ano de vitória, de paz, e nós vamos passar juntos, agradecendo, glorificando ao Senhor Jesus Cristo amado, que tudo o Senhor, que nós não ganhamos um ano que está terminando, nós vamos ganhar esse ano, né, meu irmão? Para agora, vamos atrás da nossa meta, vamos atrás da nossa conquista que o Senhor preparou para nós. Meu irmão, é muito mover de Deus na vida de cada um, na minha vida. Eu não tenho nem palavra, meu irmão, para dizer como o Senhor tem me ajudado. Até agora eu estava na portaria ali, falando com o irmão Alfredo, o presbítero Alfredo, irmão Alfredo. Todo esse ano, meu irmão, quando eu era solteiro, meu irmão, eu chorava, eu ficava engoniado, meu irmão. Toda vez desse ano, eu mais estava imaginando. Mas hoje, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele me completou, né? Olha, glória ao Senhor Jesus. Mas como assim, Gustavo, que o Senhor te completou? Irmão, porque a minha vida era de amargura, era de sofrimento, mas eu orei a Deus, busquei a Deus. Toda a minha vida, meu irmão, é uma vida de angústia, tribulação, nada para mim não dava certo, irmão. Mas quando eu aceitei Jesus, eu caminhei no caminho dele. Aí o Senhor falou, eu falei com Jesus na minha doidice, irmão. Quando era esse mundo pecaminoso, eu falei com o Senhor Jesus: Senhor, o Senhor está me vendo, Senhor? Senhor, o Senhor está... Que eu ouvia 2 vozes, irmão, na minha mente. Eu ouvia a voz de Deus e eu ouvia a voz de Satanás. Quando eu era do mundo perdido. Aí o meu mundo parou. Aí eu perguntei a Deus: Senhor, eu estou ouvindo 2 vozes. Se o Senhor está falando comigo, que o Senhor ouve meu clamor, Senhor. Tu está me vendo, Pai? Irmão, eu olhando para o madrugado, meu irmão, olhando para o céu mesmo e falando com o Senhor: Senhor, tu me quer, Senhor? Um neguinho de ignorante, um neguinho analfabeto. Tu me quer desse jeito, Senhor? Senhor, me completa, Pai, na tua presença. Me dá uma esposa para mim, Senhor, que ela seja fiel a ti e submissa a mim, Senhor. Aí, meu irmão, meu mundo parou, meu irmão. Meu mundo parou, para a glória do Senhor Jesus. Eu vinha do Tom Bezerra, lá para Guararape, para cá para o mangue do Tabapuazinho aqui, para a glória do Senhor Jesus. Eu vinha de pé e vinha de bicicleta, irmão, só para fazer a vontade do inimigo. Aí eu estava no mangue lá, saí, eu via de novo a voz de Deus:
meu filho, o que tu está fazendo aí? Aí, meu irmão, desse meu tempo, eu quero ouvir aquela voz. Sabe onde eu fui parar, irmão? Eu fui parar num banda, meu irmão. Aí eu fiquei assim na janela, assim, olhando, ó. Os macumbeiros batendo lá, batendo. Aí eles falaram assim pra mim assim. Aí eles pararam. Eu olhando na janela, eu olhei pra eles pararam, disseram pra mim assim, ó. Ei, você não é daqui não. Aí eu, por quê? Eu queria ver a voz que estava falando comigo. Aí eles me expulsaram de lá. Aí eu saí lá da beira do mangue, fui lá pro Parque Urbano, casa da minha avó. Minha avó estava orando por mim. Vó, eu vi uma voz, vó. Uma voz me chamando de filho, me tirando de lá. Eu queria ver aquela voz, queria ver. Aí fui para um banda, vó. E aí? Aí do banda lá, o banda me expulsou de lá, vó. Disse que eu não era de lá. Aí minha avó, é porque o Deus que eu estou servindo, eu estou orando por você, Deus está te preparando. Aí tudo bem, né? Aí eu de novo andando, vaigando, fazendo o que não presta, apanhando. Minha vida foi de apanhar, só sofrimento. Aí tudo bem, né? Aí o Senhor Jesus falou comigo de novo: meu filho, é melhor tu brincar com fogo do que tu brincar com Deus. Eu sou fogo consumidor. Aí eu peguei, parei, 900, meu irmão. Desse ano, 900. Aí tudo pra cá, eu vou pedindo a Deus. Aí veio 95, aí foi que eu peguei com Jesus. Senhor, me dá, meu pai. Meu irmão, eu andava, minha vida era ganhada, andava com cego, eu andava com pessoas para me acertar com o caminho do Senhor. Aí quando eu estava lá na porta da minha casa lá, cabeça baixa, aí veio os irmãos estavam evangelizando, os irmãos. Evangelizando, jovem, o que está acontecendo contigo? Aí eu peguei, não, meu irmão, nada não. Eu estou meio assim porque eu estou aqui maquinando o que eu vou fazer amanhã. Aí eu, meu irmão, tu quer aceitar Jesus de hoje? Meu irmão, eu peguei, para quê? Tu quer aceitar Jesus? Porque Deus vai mudar a tua vida. Se Ele não mudar hoje, só tu caminhar, porque o caminho certo é Jesus. Aí eu peguei, meu irmão, no meio da rua, no calçamento, 6 irmãos, eu aceitei Jesus, dobrei meu joelho, mas aceitei Jesus só de boca. Só de boca eu aceitei Jesus. No outro dia, eu estava fazendo o que não presta. Aí eu fui para a igreja de novo, irmão. Fui para a igreja lá no Parque Urbano de novo. Cai, não cai. Aí a irmã me parou. Neto vai, jovem. Eu quero entrar aí. Aí se pegou, olha, se tu entrar aqui, Deus tem, tu vai entrar aqui, mas eu quero que tu entre aqui, fique na paz. Não, meu irmão, eu não sou de confusão, não. Eu quero só ver a palavra de Deus, porque Deus está me falando comigo. Pode estar. Aí, irmão, tipo o pastor fala, o irmão pregador ficou, o diácono ficou perto de mim, meu irmão. Qualquer movimento meu, ele se levantava e ia a minha pessoa. Mas eu não saí não, no meu canto não. Eu fiquei lá, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo. Aí eu gostei. Aí eu saí, não aconteceu nada comigo. Aí fui para a igreja pentecostal, renovação dos imigos. Eu vim para cá, fiquei só pulando, uma igreja, pulando. Tudo bem. Aí que deu fé, chegou a irmã da irmã Ivone, estava lá no pastor Valdez, a irmã da irmã Ivone Evanice. Aí eu, irmão, você lembra do pastor Valdez? Eu andava com o ceguinho Jair. Aí eu falei assim pro Jair assim, ó, Jair, chegou uma lourona aqui bonitona, Jair. Aí, certo, pastor? Aí a irmã falou assim, não, irmão Gustavo, a tua esposa não é sair não, Deus está preparando. Eu queria ficar com ela, mas o senhor falou que não era ela, Deus estava preparando. Aí quando foi para a glória do Senhor Jesus, tinha uma oração lá no pastor Valdez, o meu dia, meu irmão, a irmã Ivone ia, e aí a Cicinha estava lá, meu irmão. Aí foi aí que eu conheci a Cicinha lá, foi namoro à primeira vista, meu irmão. Assim que eu vi a Cicinha, Senhor, é ela, Senhor? Aí o Senhor disse assim, Senhor, eu vou lá em casa, vou puxar água, eu vou encher tudo, vou para o culto campal, e vou chamar aquela jovem para ir mais eu para o culto campal. Ela não foi. Mas eu fui para a igreja, fui para o culto campal, Deus falou comigo, que era ela. Aí eu fui lá na casa do pastor André, do irmão André, que é pastor dela. Disse, André, cadê aquela jovem? Disse, irmão, 6 horas, irmão, tu veio perturbar a mentira, mano. É porque eu quero namorar com ela e quero me casar com ela. E Deus confirmou, irmão, para a glória do Senhor Jesus. Tudo é bênção e vitória, irmão. Era esse ano, irmão, todos os anos de... Assim, eu via pessoas casando, namorando. Eu não tinha, meu irmão, isso não, meu irmão. Minha vida era tribulada. Aí quando Deus me contemplou com a esposa, para Jesus, é que essa oportunidade em nome de Jesus. Uma processo que Ele merece, todo homem e toda a glória. Amém, graças a Deus.
Glória a Deus, saúde os irmãos na gloriosa paz de Jesus, amém, queridos? Como é bom estarmos na presença de Deus e no último dia do ano, né, podermos contar sempre com o nosso Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero deixar uma passagem bíblica para a amada igreja, podem ficar sentados, mas aqueles que puderem abrir o livro em Provérbios. Em Provérbios no capítulo 4, amados, glória a Deus, e no versículo de número 23, só o Senhor é Deus. Provérbios capítulo 4, e o versículo de número 23, quem encontrou diz amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Louvado seja Deus. Sem dúvida, o livro de Provérbios é um livro de muitos aconselhamentos, para nos dar direção, para nos dar uma solução para alguma circunstância da nossa vida. E olhando para esse versículo, faz também menção do dia de hoje. Quando nós queremos resultados para a nossa vida, queremos bênção, principalmente do Senhor, mesmo não merecendo, nós devemos guardar, né, seus princípios, a sua palavra. E aqui neste verso diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Claro que ele não está falando aqui do coração, este órgão, né, pulsante. Ele está falando da mente, para nós guardarmos a nossa mente, porque dela que procede as saídas da vida. Nós sabemos que através dos pensamentos nós geramos sentimentos, emoções, e através disso também as ações. E todas as ações que nós tomamos em nossa vida, ela vem primeiramente dos pensamentos que nós temos. E a Bíblia nos diz, de tudo que nós devemos pensar, lá em Colossenses, se nós estamos em Cristo, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Então, se hoje nós estamos aqui reunidos, é porque Deus nos deu esta graça, para estarmos pensando nele, né? Pela sua misericórdia infinita, incomparável por cada um de nós, para estarmos pensando no Senhor. Então eu lhe digo, se esse ano que está por vir, né, já está faltando poucas horas, se nós queremos obter resultados bons e agradáveis na presença de Deus, nós temos que guardar a nossa mente nele, porque de tudo que nós enchemos as nossas mentes, nós temos sentimentos, né? E as nossas ações. E se nós queremos ter boas ações no ano que está por vir, passe a buscar mais a presença de Deus, passe a buscar mais os planos do Senhor, a sua palavra, a sua vontade, e certamente sempre Ele estará conosco, nos abençoando, nos livrando e guardando de todos os males. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amados. Deus abençoe em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coração, a coisa melhor que tem é guardar a palavra no coração. Aí você fica pensando nela, fica ativando a sua mente, e certamente todos os dias da nossa vida eles serão cumprimentados com a palavra do Senhor, amém? Eu quero convidar o pastor Marcos para falar do ano passado, ou desse ano, ou de agora, depois do louvor, para nós esquentar as mãos aqui, viu, meu irmão Marcos? Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os dias passam rápido. Está chegando já o final do ano e o início do próximo ano, amém? Aqueles que conseguiram realizar alguns desejos, sonhos, né? Que com certeza conseguiram, louve a Deus, porque a misericórdia de Deus dura para sempre, tá bom? Como foi aqui no Salmo, tem um Salmo que fala sobre as misericórdias de Deus, que é o Salmo, aleluia, o Salmo 137, 136, ele traz para nós que em tudo devemos render graças ao Senhor, em tudo, em todas as circunstâncias. Pastor, é difícil?
no momento de tribulação, no momento de aflição, no momento de desolação, de isolamento, no momento de que não tem mais, que você pensa que não tem mais jeito, mas é nesse momento que você vai olhar para o céu e render graças ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Nesse salmo tem 26 pronunciamentos de misericórdia de Deus. É para fortalecer que Deus, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. E Deus, Ele tem realmente uma forma trabalhada poderosa. Igreja, através da evangelização, através da sua palavra, Deus tem trabalhado de uma forma sobrenatural nos corações dos humanos. Como foi falado aqui, o pastor Wilson falou sobre guardar. A Bíblia diz: guardar o teu coração. Guarda o teu coração, é as suas ações, né? Os seus pensamentos, que às vezes nós pensamos coisas que desagradam a Deus, e onde daí que vem a misericórdia de Deus sobre esses maus pensamentos e transformar em pensamentos bons. É o que nós desejamos para o próximo ano, que nós possamos desejar, fazer, realizar realmente ações benéficas, ações de bondade, misericórdia, benignidade na vida do próximo. E saber que Deus também, Ele ama o próximo, Ele ama a pessoa, mas pastor, está distante, não merece. E quem de nós merecíamos? Né? Quem é de nós que merecemos as misericórdias de Deus? Nenhum de nós, irmãos. Podemos até realmente ser presunçosos e dizer: não, eu sou bom, faço tudo direitinho para Deus. Quem somos nós? A Deus diz que não há ninguém bom senão Ele próprio, o próprio Deus. Então cai por terra, irmão, a questão de a gente ser orgulhoso espiritual, o orgulho religioso. Deus é misericordioso para com todas as pessoas, mas cabe a cada um escolher o seu caminho, e nós estamos aqui no caminho, nós escolhemos o caminho de Deus. O diácono Gustavo, ele escolheu o caminho de Deus, por isso que está testemunhando as misericórdias de Deus, e que Deus possa vir abençoar, e possa derramar sobre a vida de cada um de nós, e sobre cada um dessa face da terra, as suas misericórdias, e que o próximo ano seja repleto de bênção e da presença de Deus. Que Deus, glória a Deus. Já que nós estamos falando de união, né? Da presença de Deus, que o povo de Deus se una cada vez mais, né? É muito importante, né? Aprender, juntar as mãos e dizer: Deus é soberano em nossa vida, amém? Oh glória, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Oh do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, desparece chama de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra
aos cedros, sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, despede chama de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre. Louve e agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Graças a Deus. Quero convidar a diaconisa Vera Xavier para estar orando. Louvado seja Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Também quero agradecer ao Senhor, por este ano que se finda hoje, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus amados irmãos que estão aqui. Sou grata a Deus por tudo, viu? Em nome de Jesus, vamos orar, Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, estamos aqui reunidos em Teu nome, meu Senhor, para Te agradecer, Senhor, por mais este ano, Senhor, e Te pedir, Senhor, as Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, meu Deus. Abençoa, Senhor, as finanças de cada um, Senhor. Que o próximo ano, Senhor, seja um ano próspero, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa realizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um deles, meu Deus. Abençoa, Senhor, abrindo porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor da glória. Ah, Jesus, vai abençoando a cada um, meu Senhor, nesta noite. Tudo, Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Oferte com alegria e amor no coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de tudo, vamos só dar umas palmas bem fortes para Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sou da amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus, mais uma vez, me curou dessa enfermidade aqui que eu tinha no meu olho. Em nome de Jesus Cristo, às vezes Ele nos leva para um caminho bem apertado para a gente saber que só Ele é Deus em nossa vida. E se não fosse por Ele, acredito, tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Fico feliz pelos meus irmãos que se entregou a Jesus Cristo. Graças a Deus, até então pensava que era só um, mas como minha mãe falou, foram dois e a felicidade é dupla. Em nome de Jesus Cristo, fico muito feliz mesmo. Vamos continuar adorando, vamos continuar a presença de Deus, porque Deus é sempre conosco, então vamos ser sempre com Ele. Porque hoje eu só quero adorar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar por isso. E se eu não adorar, falta algo em mim. Louve, igreja. Porque me escolheu, mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho foi Jesus que me deu, aleluia. A certeza da salvação, aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim.
Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, meu Pai. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Tudo que eu tenho ele. Tudo que eu tenho ele me deu. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Bem, queridos, nós estamos testemunhando, mas ainda sabendo que tudo que nós temos é do Senhor, foi Ele que nos deu. Mas é preciso que nós cuidemos de tudo que Ele nos deu, amém? Eu, apesar das minhas enfermidades, das minhas dificuldades, eu já nem falo enfermidade, falo dificuldades, porque na enfermidade nós podemos também fazer uma obra bonita para o Senhor, amém? Eu disse ontem, meu Deus, tantas coisas que eu tenho para pedir, mas eu vou pedir a saúde, porque se eu estiver bem fisicamente, eu vou certamente que vou render mais na tua casa, na tua obra, na tua seara. Portanto, nesse ano vai ser mais um ano de peleja para nós pedirmos ao Senhor, porque há enfermidades que são curáveis, outras não são. Então, quando é que o Senhor vai nos curar? Não sei. Vamos ficar esperando Ele falar conosco para nos dar direção e nós estamos prontos para fazer uma obra para Ele. Amém, queridos? Muito fraco, né? Amém? Isso significa dizer que vocês vão orar por mim mais. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu convido o pastor Vicente para dar continuidade a esse culto maravilhoso, em nome de Jesus. Pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Então eu havia dito que hoje seria o culto das oportunidades, né? Mas o tempo é pouco e infelizmente nem todos tiveram oportunidade, mas sexta-feira nós continuamos com as oportunidades. Domingo nós continuaremos com as oportunidades, né, para fechar esse ciclo aqui de testemunho, né, do ano que se encerra, 2025, e do ano que vai iniciar. Então, cada irmão pense, né, naquilo que você achou que foi mais marcante nesse ano que passou, 2025, está passando, né, daqui a pouco, e a sua perspectiva para o ano de 2026. Meus irmãos, tudo aquilo que nós desejamos e falamos na presença do Senhor nosso Deus, Ele está atento para nos abençoar, amém? Então, eu estou muito alegre de ter um bom número de irmãos aqui, porque muitos viajaram, alguns justificaram porque não estaria, outros realmente decidiram se organizar para a passagem de ano com a família, amém, né? A igreja mantém o culto a Deus no templo, porque eu gosto de estar no templo, amém?
mas não reprovo quem está reunido com a família, né? Porque é um momento muito importante, né? Para nós estarmos reunidos com familiares, família, amigos, né? E celebrar mais um ano que está se encerrando e pedir a Deus em orações, né? Na virada do ano, muitos estarão orando, nós estaremos orando pelo um ano melhor, né? Que Deus de fato venha nos abençoar. Eu quero desde já também registrar aqui a presença dos nossos irmãos que nos visitam, convidados da irmã Ivoneide, né? Sabrina, né? E o Raimundo. São muito bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe, tá? Muito bem, são primo da irmã Ivoneide. Meus irmãos, eu quero convidar os amados a abrir as vossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Aleluias. Quem tiver dificuldade de encontrar, será colocado aí na tela, né? Carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por nós podermos estar, Senhor, reunidos aqui na Tua presença, por Tua bondade e misericórdia, e poder celebrar, Senhor, no culto a Ti, em adoração e louvor, por mais um ano que está se encerrando, Senhor, e pedir as Tuas bênçãos para o ano seguinte, que vai iniciar logo mais. Que nós encontremos no Senhor tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para sobreviver fisicamente e espiritualmente. Me dá agora as palavras que o Senhor nos deseja falar através desta reflexão. Nos abençoa, nos dá ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito. Amém. Pode assentar, a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos sobre a vida, né? A vida, a existência, né? A vida física é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu gosto muito disso, porque nós devemos ser gratos a Deus o tempo todo pela nossa existência, né? Hoje eu estava vendo um estudo, né, histórico dos povos originários da Amazônica, né? Inclusive eu pensei no Felipe, que ele é estudioso dessa área, eu vou mandar para ele. Eu achei muito, muito interessante, né? Os estudos, né, que os cientistas, biólogos, antropólogos vêm fazendo ao longo de muitos anos, né? E as descobertas que estão sendo feitas, e a gente fica assim pensando, né, na existência, porque, meus irmãos, cidades inteiras, grandes cidades inteiras, povos, né, inteiros, vidas, muitas vidas, milhares e milhares, desapareceram da história, né? Nem história tem essas pessoas. Então a existência do ser humano, principalmente, irmão, deve ser celebrado o tempo todo. E o nosso Deus é Espírito, e onde nós estivermos reunidos adorando ao Senhor, Ele está recebendo nossa adoração. Mas eu gosto muito de estar reunido no templo para celebrar ao Senhor. E eu quero refletir um pouco sobre a vida hoje, valorizarmos mais a vida. Algumas pessoas só dá mais valor à vida no sentido de valorizar cada minuto, cada instante, quando às vezes ela vê a vida dela, né, que quase ia por um instante ali, um piscar de olhos, né, poderia não estar mais aqui, tá? E
todos os nossos cuidados, irmãos, se o Senhor Deus não proteger, é em vão. Então, o homem, por mais habilidoso, por mais cuidadoso, por mais capaz, né, em relação à vida, a existir, a desenvolver, ele deve reconhecer o Senhor Deus em tudo, né? E é isso que eu quero pensar agora, né? Porque esse momento agora é um momento muito bom para nós refletir sobre a existência, né? Porque durante o ano nós celebramos a data do nosso aniversário, mas agora nós estamos celebrando a data, a passagem de um ano de todos nós, né? Lamentavelmente lembramos daqueles que não estão mais conosco, que poderiam estar, né? Já partiram. Louvamos a Deus porque estamos aqui, somos sobreviventes, né? De muitas coisas, né? Que poderiam, a nossa vida poderia ter ido, a nossa existência física, tá? Então, glória a Deus pela vida. E enquanto eu pensava, me veio aqui essa passagem de Romanos, da parte do Senhor, e aqui traz uma revelação muito interessante nesta palavra, que diz assim: e aquele que é Deus, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Os santos aqui são os homens, os seres humanos. A palavra santo aqui está dirigida àqueles que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, né? E no versículo 28 ele diz assim: e sabemos que todas, eu quero que os irmãos observem comigo, todas as coisas. Quando diz aqui todas as coisas, são as coisas más e as coisas ruins que nos acontecem. Todas as coisas, ele diz, contribuem juntamente. Então a nossa vida que nós vivemos, ela tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de ganho, momentos de perda. Nós temos uma vida assim, né, de muitas circunstâncias, de muitas situações, e a vida é isso mesmo, né? A vida não é só de flores, não é só de alegria, né? Tá? E nós temos que buscar a Deus, pedir a Deus, né, para que Ele, Deus, né, realmente nos dê a capacidade, nos dê o que é necessário para que nós nos mantemos firmes. Então, meus irmãos, aqui diz que todas as coisas contribuem juntamente, aí diz aqui, para o bem. Para nós não são boas, às vezes é um bem, né? É um bem. Quantos testemunhos nós não ouvimos de pessoas que desejaram estar num lugar numa determinada hora, e se ela estivesse lá, ela não sobreviveria a uma tragédia, não é isso? Só um exemplo, mas tem muitos, né? Então, e a pessoa ficou irritada, né? Pessoas que perderam voo, né? Chegou e não deu mais para embarcar, o avião caiu, morreu todo mundo e ele ficou vivo. Então, e ele ficou muito irritado, brigou lá com o povo lá, né, porque queria embarcar, tinha que embarcar. Se ele tivesse embarcado, ele não estaria mais aqui, né, na terra. Então, são exemplos assim para a gente entender o que eu quero dizer, o que a palavra de Deus está dizendo, que todas as coisas, irmãos, até as coisas más que acontecem, que é permitido por Deus na vida de um servo de Deus, Deus tem um propósito. Amém? Talvez a gente não entenda aqui nesta vida, mas na outra vamos entender, tá? Muito bem. Então diz aqui que para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos uma dificuldade enorme, irmão, eu estou incluído, de lidar com perdas, de lidar com sofrimento, né? Mas se nós estivermos alimentados pela palavra de Deus, e essa é uma das que nos acalma, que nos aquieta, que nos faz descansar no Senhor mesmo na dor, né? E na alegria também não se afastar do Senhor, na bonança não se afastar do Senhor, tá? É isso que realmente faz sentido a vida, né? Porque tem muitas pessoas que no dia de hoje estão dizendo que não gostaria nem de viver mais. Devemos celebrar a vida, devemos louvar a Deus, devemos agradecer ao Senhor pela nossa existência, tá? Muito bem. No ano de 2020, o ano de 2025 se encerra hoje, né? Então logo mais, daqui a poucas horas,
este ano vai para a história, inicia um novo ano. E nos é dado a oportunidade, irmão, de iniciarmos mais um ano, né, de vida na terra, 2026. E sempre que chega um ano novo, nós ficamos muito sensíveis, né, inspirados, né? Inclusive, essa última semana ou esses últimos 15 dias, muita gente disse, não, agora só no ano novo, né? Não quer mais fazer nada, tarefa, serviço, tudo é para o ano novo, né? Tá certo? Porque o ano que vai entrar, e a gente diz é novo porque é um novo ano realmente, mas é a continuação da vida, tá certo? Então, a vida não termina em 2025 e começa em 2026, não, é a continuação, tá? Mas é muito inspirador e muito motivador, irmãos, é muito bom, né? Nós podemos celebrar um ano, né? Olhar para tudo que aconteceu e agradecer a Deus e pedir a Deus a presença dele para o ano que vai se iniciar. Então, essa transição é muito inspiradora, muito motivadora, né? Para aqueles que estão ali cheios de esperança, e nós devemos ter a esperança em Deus, tá? Então nos inspira, nos motiva, irmão, a refletir sobre a vida também, né? Eu creio que todos nós, as pessoas conscientes, elas estão sempre aprendendo com os erros, né? Para não cometer os mesmos erros, né? Estão sempre procurando fazer diferente, buscando acertar, buscando alcançar objetivos, e é isso, a vida é assim mesmo, o tempo todo nós estamos aprendendo, tá? E também nessa transição de reflexão, nós também refletimos, né? E compreendemos, né? Devemos compreender que a vida é assim mesmo, é marcada por dor e alegria, né? Alegrias e tristeza, e não devemos entrar o próximo ano frustrados, né? Porque algumas coisas que nós desejamos, que nós pensamos em ter em 2025, não tivemos, né? Nós, servos do Senhor, irmãos, trabalhamos, lutamos, fazemos tudo que podemos para alcançar nossos objetivos, mas nós sabemos que a bênção é de Deus. E tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, que entrou no meu coração, e isso também me ajuda, é que a bênção de Deus, é muito importante, a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Se o diácono Tarcisiano puder encontrar aí, eu agradeço. A bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores, tá? Porque quando diz que não acrescenta dores, irmãos, é que nós também não nos desgastamos ao ponto de perder a saúde, de colocar a vida às vezes em alto risco, pela ganância de ter, de conquistar, às vezes pisa as pessoas, maltrata as pessoas, prejudica as pessoas. Não, nós não podemos ter vitórias assim como bênção de Deus. Está aí, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, trabalhemos, busquemos todos os meios lícitos, honestos, fizemos tudo, entrega na mão de Deus. Ah, mas eu lutei tanto e não consegui. Espera no Senhor. Há quem olhe para outra pessoa e até pense assim, ele nem lutou quanto eu e recebeu essa bênção. Nós esperamos em Deus, amém, irmãos? Nada de murmuração. Muito bem, então compreender que tudo o que planejamos foi possível e compreender que nem tudo o que nós planejamos foi possível compreender no ano que se finda. Nossa esperança, irmãos, ela é viva e o nome dela é Jesus. Nossa esperança é viva porque ela é Jesus. Com Ele no barco, nós podemos dizer, vai tudo bem. Você pode dizer hoje que vai tudo bem? Vai tudo bem. Teve momentos aí difíceis, mas o barquinho está aí, a nossa vida está aí, remando nesse mar da vida, com ondas, né? Às vezes que nos leva lá em cima, nos joga embaixo, mas nós estamos remando com Jesus,
com o Espírito Santo na nossa vida dá certo. A vida não termina, irmãos, quando o ponteiro muda de posição, né? Ela continua ensinando, moldando e fortalecendo. Então, o ano novo vai iniciar, mas a mesma vida continua. E nós temos que pedir a graça de Deus para continuar lutando e pelejando. Nós vamos ler em Josué 14, Josué capítulo 14, tá? Vai ser colocado aqui na tela para você se ligar na leitura e na explicação, tá certo? Mas se você for rápido aí, procure na sua Bíblia, livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo 14, no versículo 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 10. O Tarcisiano não está aqui não, né? Então procura aí que eu vou. Pensei que ele estava sentado ali. Versículo 10 diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, o Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Olha que maravilha, irmãos. Eu gosto muito dessa palavra porque ela também nos inspira, irmãos, a buscar esta força que Calebe tinha, esta fé que Calebe tinha, essa certeza que Calebe tinha, que se Deus prometeu, é meu, é teu, é nosso, é do povo de Deus. Não importa o tamanho, né? Porque aqui vem como uma figura esses homens gigantes, né? Esse povo tão grande, como era que Israel, bem menor fisicamente de estatura, ia vencer aqueles gigantes? Mas se o Senhor prometeu aquela terra, era do povo de Deus. Diante dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos, estão diante de nós, coisas que a gente procura pensar como é que nós vamos conseguir, e não tem uma maneira de conseguir, a gente consegue ver com a nossa faculdade mental, nossa mente. A gente, se não confiar em Deus, a gente desanima de certas coisas. Mas eu quero dizer para você, para mim hoje, pelo Espírito de Deus, que aquilo que é teu, aquilo que o Senhor decidiu te dar, te abençoar, será teu no tempo de Deus. Não desista, né? Não desista. Eu recebi bênçãos que eu pedia misericórdia a Deus, que eu não acreditava que eu ia conseguir o que eu consegui, né? Por quê? Porque exigia muito de mim, eu não me via com aquela capacidade, né? E eu vi a mão do Senhor operando, e eu tenho visto também nos dias de hoje, né? Ontem eu conversei bastante com um pastor, um amigo meu, e a gente lembrava de muitos momentos das nossas vidas, né? E aonde nós chegamos, né? Foi muitas dificuldades, muitas coisas aconteceram, mas é assim, irmãos, nós só temos que estar no nosso coração, coloca diante do Senhor e espera no Senhor, e vai servindo a Deus, vai louvando, vai adorando, vai fazendo a obra do Senhor, e nós vamos ver o tempo de Deus vai se cumprir. Então aqui eu gosto muito, é muito inspirador quando Calebe diz agora: e eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou
esta palavra a Moisés quando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Então, amados, 45 anos, irmãos, né, de espera, tá? Então, a promessa de Deus, irmãos, os propósitos do Senhor, tá? Tem um tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Agora, com certeza, Caleb guardou no coração a promessa de Deus. Vamos guardar no nosso coração a promessa do Senhor, amém, irmãos? A maior de todas é a nossa salvação, a eternidade com Deus, e as promessas terrenas, aquilo que nós desejamos também na terra, se for a vontade e o propósito do Senhor, confie, faça o que você pode e tem que fazer, e espere no Senhor. Então, esse ano também é inspirador, né? Porque com certeza nessa passagem de ano a gente reflete muito sobre o passado, né? E fica como assim um referencial para a gente fazer uma avaliação, um balanço, né, de tudo que aconteceu e se reprogramar em algumas coisas para o ano que vai iniciar. Mas que haja em nós essas mesmas características, essas mesmas virtudes, a exemplo de Caleb, né? Tá bom? E a palavra que também chama muita atenção é aqui no finalzinho do capítulo 14, quando diz assim, na última parte: portanto, perseverara em seguir ao Senhor teu Deus de Israel. Não desista da fé, não desista da obra do Senhor, irmão, dos planos de Deus que você já conhece. E o que Deus tem preparado vai chegar no tempo de Deus, tá bom? As amizades, no ano que vai iniciar, as amizades permanecem e as famílias continuam. Os laços verdadeiros resistem ao tempo e o mundo não acaba à meia-noite do dia 31, né? Então é isso. Então a gente tem que saber que muita coisa vai continuar, né? Tá certo? E a gente só tem que cuidar melhor, zelar. Muitas vezes nos endividamos, gastamos o que não podemos para comprar o que não precisamos, né? Tem coisas que a gente compra que não era necessário, gasta demais. Esse mundo consumista também leva muita gente ao endividamento, né? Inclusive agora nesse final de ano, vocês devem ter visto aí muitos especialistas de economia ensinando, né, as pessoas a economizar mais. Fizeram uma pesquisa e descobriram, e muita gente no Brasil diz que vai poupar mais, tá certo? Porque o endividamento também traz muitos problemas e afeta a saúde, a espiritualidade, né? Então vamos ter mais cautela, né, em 2026, vamos gastar realmente o que é necessário, né? Vamos pedir a Deus sabedoria também quanto à administração de nossa vida econômica, para que no final do ano a gente possa contar mais vitórias, tá bom? Muito bem, então vamos ter cuidado com o endividamento. Gastamos o que não podemos para comprar o que não precisamos, tentando agradar egos que na maioria das vezes são desnecessários. Que possamos aprender com isso e viver com mais consciência, simplicidade e verdade, né? Eu fiz só um balanço por alto nas minhas dívidas, né? Dívidas pagáveis, mas eu estou alegre que eu diminuí bastante o endividamento, né? Mesmo pagável, né? Porque, irmãos, isso também nos traz problemas na vida, né? Que possamos aprender com isso e viver com mais consciência, simplicidade e verdade. Nossa esperança viva é Jesus Cristo, e eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que em 2026 seja um ano de alegrias, de paz, de harmonia, fé e realizações. Vamos, irmãos, pensar sempre em construir boas amizades, bons relacionamentos, sempre buscar em Deus e fazer tudo que estiver ao nosso alcance pela boa convivência. Amém? Eu peço que os irmãos liguem aqui, por favor. Boa convivência com amigos, com família, esposa, filhos, né? Que vamos sempre pedir a Deus, irmão, porque uma coisa que é muito bom para a nossa vida é uma vida saudável, né? Uma vida de paz, de amor, de harmonia, e nós temos que fazer a nossa parte
e o próximo também fazia dele, mas vamos colocar também como alvo nesse ano que estará iniciando daqui a pouco. Perseverança, irmãos, é a palavra-chave, né? Para a conquista, para as vitórias, para as realizações. Não desista, o inimigo de Deus trabalha para o fracasso, tanto material, físico e espiritual do ser humano. Mas vamos colocar nosso coração no Senhor, amém, irmãos? E confiar inteiramente nele, mas procurando fazer o que é certo e o que ele nos manda e nos orienta. Então a palavra perseverança é a palavra-chave para continuar buscando o nosso objetivo. No tempo de Deus, irmãos, segundo o propósito de Deus, a bênção esperada chega para a glória de Deus. E eu quero encerrar deixando aqui uma palavra para mim e para você. Vamos pedir a graça de Deus, irmãos, para nós agir pela fé e estarmos nessa posição, fé e ação. Fé e ação, não cruzar os braços, não recuar, pela graça de Deus, tá bom? Eu quero terminar lendo aqui Mateus capítulo 7 e no versículo 7 com os irmãos, tá? O Senhor Jesus nos motiva, nos incentiva a buscar a Deus. Deus abençoa, abençoa, mas eu e você temos que exercer a nossa fé, é o Senhor que manda, ter atitude, ter ação, cultuar, fazer orações, ler Bíblia, estudar, enfim, ter toda uma postura que o Senhor pede de nós. Então aqui o Senhor Jesus, Ele traz essa palavra aqui, esse ensino para nós, irmãos. Ele podia simplesmente dizer assim: não se preocupe, eu resolvo tudo na tua vida. Não, mas olha o que é que Ele nos ensina. Pedi, diga comigo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Pode passar. Aí ele explica essa palavra, ele diz assim: porque aquele que pede, e o que busca, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Pode passar. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pode passar. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Pode passar. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, fé e ação, irmão. Vamos buscar a Deus. O Senhor quer ouvir de mim e de você o que nós precisamos, tá bom? Ah, mas eu pedi o ano todo, 2025, esta bênção e não recebi. Você vai continuar pedindo em 2026. Amém? Tá, fique de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Hoje uma irmã falava comigo lá de São Paulo, ela e o esposo dela, o irmão José, a irmã Irene, e ela disse assim: pastor, quando eu estiver lá diante da igreja, transmita à igreja os meus parabéns. Tá bom. Peça à igreja, né? Diga à igreja que eu estou mandando um feliz ano novo para a igreja. A irmã Irene já esteve aqui conosco, já passou uma passagem de ano conosco lá em casa. Diga à igreja que eu estou mandando um feliz ano novo e que eu não esqueça deles e que Deus abençoe eles. Pronto, irmã Irene, o recado está dado. Deus abençoe, tá bom? Ela nos acompanha tudo lá em São Paulo. Tudo que acontece aqui que está na internet, ela está nos acompanhando, é uma grande irmã, amiga, esse casal, realmente uma bênção de Deus, tá bom? Vamos orar agora. Nessa oração eu quero incluir o diácono Silvio, que estará viajando aqui para o interior do Ceará, né? Para Deus abençoar a viagem dele amanhã às 14 horas, né? Que Deus abençoe a ida e a volta e os dias que ele estará lá, e que seja uma bênção. E coloque agora, irmão, diante de Deus a sua gratidão. Vamos colocar diante de Deus a nossa gratidão, nossos agradecimentos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida neste ano que está encerrando, e apresente a Ele o seu pedido, né? O seu pedido especial ou os seus pedidos, né? Glória a Deus. A Thalia está rindo ali, né? Quem sabe se no próximo ano nós temos festa, né?
Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos neste momento, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque nós estamos aqui pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor para com a humanidade, e nós temos provado deste amor, desta bondade, te adoramos, te louvamos, celebramos, ó Deus, a vida, a nossa existência, a existência de todos, ó Pai, daqueles que estão próximo de nós. Nós pedimos nesta noite, ó Pai querido, saúde, meu Pai querido, para cada ser vivente nesta terra, cada ser humano especialmente, cada família, haja paz, haja amor, haja harmonia. Senhor Deus, nos abençoa. Obrigado, Senhor da glória, porque o Senhor tem nos ensinado todo dia, e eu peço que a tua presença seja com cada um de nós neste ano que vai se iniciar, para que nós continuemos, ó Deus, o dia a dia, Senhor, tudo aquilo que nós temos como meta, como plano, como projeto para as nossas vidas, pela nossa família, pela tua obra. Pedimos a bênção, a direção, a sabedoria do Senhor para as nossas vidas, ó Pai querido. Jesus, Senhor, eu coloco diante de ti, ó Deus, o meu pedido, a nossa saúde, meu Pai querido, a saúde da minha esposa. Meu Deus, tem misericórdia, a providência do Senhor nestas causas que o Senhor conhece na minha vida, na vida da tua filha, dos teus filhos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue operando e agindo e nos dê a vitória. Abençoa, prover e canta alabaia na vida de cada um de nós, ó Pai querido, ó Jesus querido, ó Jesus amado. Eu peço também, meu Deus, salvação de almas, que o Senhor venha salvar a vida, venha libertar a vida, venha transformar vidas, ó Pai, venha dar uma nova vida a muitos que estão perdidos no caminho de morte, no caminho da destruição. Salva, Senhor da glória, liberta, abençoa cada lar com paz, meu Deus, repreende a violência, meu Pai. Nós temos, ó Deus, com tristeza visto tantas tragédias nas famílias, nos casais, na vida familiar. Repreende esse espírito da morte destruidor, esse espírito opressor, violento, oricanta labai. Coloca o teu amor nos corações, Senhor da glória, lança por terra e desfaz toda a obra do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço por aqueles que estão viajando, que ainda vão viajar, estarão nas estradas, livra dos acidentes, da violência, livra de todo mal, Pai. Abençoa também o encontro das famílias, Senhor, ó Deus, prepara todas as coisas, coloca muita alegria e paz nos corações, nas festas, nas comemorações, nas celebrações, meu Deus, que a tua paz venha reinar em cada vida, o teu amor em cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu amado Deus, ó meu amado Deus, nós confiamos nossas vidas, nosso projeto nas tuas mãos e pedimos a tua bênção. Oramos, meu Deus, pela irmã Ana Mara, Senhor, que está viajando, também outros que estão viajando. Senhor Deus, abençoa também o diácono Silvio, que estará viajando amanhã, que o Senhor prepare, meu Deus, para que ele faça uma boa viagem, esteja bem lá e volte em paz, em segurança. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos nossas vidas, nossas famílias na tua presença e pedimos a tua bênção sobre nós. Nos dá uma passagem de ano em paz, tranquila, no teu amor, na tua paz, Senhor Jesus. Te agradecemos. Abençoa cada irmão que está distante, a irmã Irene, irmão Jocélio, meu Deus. Abençoa também nossos irmãos em São Paulo, nas congregações. Abençoa a nossa comunhão, meu Deus, nossa irmandade. Que a tua paz celestial esteja conosco, que nós possamos estar cada vez mais próximos, unidos, meu Deus, pelo vínculo da paz, do teu Espírito, e possamos realizar grandes obras neste ano que vai se iniciar. Muito obrigado por tudo, pelas tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.